nesta pequena reflexão. Eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte eu vou fazer dizer um pouco do que é esse tempo quaresmal e a importância dele para a nossa vida, e depois disso algumas palavras sobre a nossa missão aqui nesses 4 anos, né? Bem, nós temos nesse período de 40 dias, como eu disse no início, a grande chance, uma grande oportunidade de nos voltarmos para Deus, de voltar o nosso coração para Deus. É como se a gente vivesse um período de dispersão, um período de distanciamento de Deus, até pela correria da vida, pelas preocupações, uma série de coisas que a gente acaba assumindo, vivendo, e ficamos distante de Deus. É claro que isso não é que aconteça necessariamente assim, mas a igreja entende esse período da quaresma como um voltar, um aquietar-se, um sentir-se mais próximo de Deus por meio de um tempo, por meio de leituras próprias, por meio do jejum, da oração, da caridade, aquilo que nós precisamos para condicionar a nossa alma, condicionar a nossa vida para Deus. E quem aproveita bem esse período sabe muito bem do que estou dizendo. A gente realmente fica mais próximo de Deus. A gente se prepara não só para a Páscoa, que é o grande encontro, o ápice, mas é um encontro paulatino, diário com Deus. Fazemos também o nosso propósito, o propósito quaresmal, que a gente faz, é justamente para que a gente condicione, o nosso corpo, aplacando os nossos instintos, para ficar um pouco mais perto de Deus. Nós temos desejos, instintos, nós temos inclinações para o mal, que nos afastam das pessoas e nos afastam de Deus. Esses instintos e esses desejos, eles devem ser submetidos ao nosso autodomínio. Nós devemos buscar esse autodomínio para alcançar a sabedoria e viver a sobriedade, uma vida sóbria. E isso a gente só consegue se for por meio de exercícios, de sacrifícios. É por isso que numa quaresma não pode faltar jamais um propósito, 2 propósitos. E sobretudo evitar os exageros. A quaresma inteira a gente tem que evitar os exageros. Qualquer exagero não faz bem para a nossa saúde, nem física, nem mental e nem espiritual. Até o exagero da bondade demais. Se você é bom demais, exageradamente, é um exagero. A comilança, comer demais, é um exagero que não perturba só o organismo, mas também a alma se perturba com a comilança, quando a gente exagera a mesa. Os padres do deserto, a primeira coisa que eles fazem para se condicionar para Deus é viver uma educação à mesa. Ou seja, à mesa eles procuram comer sempre menos, com educação, com simplicidade, não se dando a gula. E eles sempre falavam que a espiritualidade tem que partir da nossa mesa, do jeito que a gente consome os alimentos. É por isso que geralmente os propósitos vai muito pelo lado dos alimentos, Doce, por exemplo, é o campeão. Não fizeram pesquisa não, mas eu ando percebendo que doce é o que as pessoas mais recorrem. E é um bom propósito. Imagina você ter aquele doce delicioso, você está na quaresma e você e você resiste exatamente àquele doce. E o pior de tudo não é isso, é que quando é período de quaresma, os doces são ainda mais gostosos. Parece que é uma coisa que querem te provar mesmo, Hoje mesmo na minha mesa apareceram uns que eu fiquei, não é possível que vai acontecer isso agora,
E aí você tem, e esse resistir, e esse mortificar, vocês não imaginam o efeito que faz dentro de você. Porque esse é o exercício do autodomínio, do autocontrole. A pessoa é cada vez mais sábia, se ela é cada vez mais, tem domínio de si. A pessoa é cada vez mais sóbria, mais mansa, se ela consegue controlar os seus instintos. Gente, isso é fundamental na vida da gente. É claro que a gente deve fazer isso o ano inteiro. A igreja coloca a quaresma para lembrar, olha, atenção, isso é necessário. Faz parte da vida espiritual, a busca desse autodomínio, desse autocontrole, para não deixar o inimigo invadir a sua consciência, invadir os seus instintos e comandar os seus atos. Às vezes o mal, se nós estamos desprevenidos, o mal ele toma conta de você e começa a comandar os seus atos, suas atitudes. E aí você mesmo às vezes diz, meu Deus, como fui capaz? Por que fiz isso? Eu não queria, não era a minha vontade. Mas talvez o seu caminho de descuido, de exageros, de falta de jejum, de sacrifício, tenha permitido que o mal tomasse conta das suas atitudes, né? Dos seus desejos. E aí quando a gente alcança a sobriedade, por isso que existe a pastoral da sobriedade, a pastoral da sobriedade é para todos, porque todos nós devemos alcançar essa sobriedade, né? Essa temperança, esse equilíbrio, que aí vai nos permitir estar mais perto de Deus, nos amar mais, né? Isso vai permitir que pratiquemos mais o bem, que olhemos mais para o outro e deixemos de ser egoístas. Essa é uma tradição que está no Antigo Testamento. Tem os 40 dias que Moisés fez. Tem Elias também praticou seus 40 dias de oração, de abstinência. O povo do deserto, os seus 40 anos, e Jesus Cristo, o evangelho de hoje, né, diz claramente, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. Então esse período é para vivermos o deserto nesses 40 dias. E o que é o deserto? O deserto é o lugar da aridez, é o lugar que não tem nada para você dispersar. No deserto não tem WhatsApp, não tem Facebook. No deserto não tem celular para toda hora alguém te ligar e te perguntar, tá onde? E você... Então o deserto é o lugar do encontro de você com você mesmo. O deserto é o lugar da ausência, né, de tudo aquilo que pode te tirar a atenção, para que você volte a atenção para dentro de você. E aí você me pergunta, mas como fazer para viver o deserto, se a gente continua com o celular na mão, se a gente continua entrando no Facebook, se a gente continua com as dispersões do mundo moderno, que a gente não pode sair 40 dias aí buscando um deserto aí, né? Mas é possível sim viver esse deserto. É possível sim voltar a sua atenção para dentro de você mesmo, voltar a sua atenção para a sua pessoa, se desligando um pouco de tudo isso que existe aí, dessa parafernália que nos distrai. Esse período de 40 dias de busca de domínio de si é para viver o deserto. Um desafio grande, numa cidade grande, numa metrópole como essa. Mas você tem que ter atos moderados nesse período de quaresma. Você tem que ser comedido à mesa. Você tem que buscar se dispersar menos, ter uma vida mais sóbria, evitar uma série de coisas que te tirava você de você mesmo. Porque o que o mundo faz com a gente? O mundo tira você de você mesmo. O mundo nos rouba de nós mesmos. O mundo tem esse poder de nos arrancar
né? E aí a gente vive aquela vida que a gente chama de superficial. Olha a maravilha de viver, então, o período da quaresma, a importância desse período para a nossa vida, para a nossa existência, a grandiosidade. Eu já vi pessoas dizerem, até entendidos, para que a igreja ainda mantém a quaresma? Não dá para viver sem a quaresma. Não dá para viver sem esses 40 dias, né, que somos levados a viver, né, um pouco mais a simplicidade, um pouco mais voltado para nós mesmos, para sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do outro, para vencer as tentações. Imagine você não se preocupar em vencer nenhuma tentação. Todas as tentações você entra. É uma vida desregrada. Nós temos que ter os nossos limites. Se não temos os nossos limites, nós vamos viver uma vida vazia, onde tudo pode, onde tudo é permitido. Os limites nos humanizam. Os limites nos colocam dentro da liberdade de fato. Somos livres quando nós sabemos respeitar os limites. Saber dizer não, isso não. Isso não. É igual meu avô quando dizia, eu achava engraçado, não entendia muito bem não, quando ele dizia: meu filho, eu sou disso, mas não faço isso. Ele queria dizer: eu posso fazer isso, tenho vontade de fazer isso, mas não faço, né? Mas não faço isso. Eu sou disso, mas não faço isso, né? Nós somos capazes de tudo, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Nós temos desejos e vontades de fazer muita coisa, né? Se a gente for entrar nos desejos de cada cabeça que está aqui, na minha inclusive, a gente se espanta, né? É assim com todo mundo, não pensa que é diferente não. Nós temos umas maluquices na cabeça. Se for deixar, o mundo se acaba, né? Por isso que a gente tem que saber dosar as coisas, né? É o que São Paulo dizia: tudo pode, mas nem tudo convém, né? E aí a gente vai se humanizando e encontrando alegria nesta vida dosada, equilibrada. É uma alegria maravilhosa, porque nessa vida dosada, equilibrada, sóbria, se encontra Deus, se encontra o amor total e absoluto, de onde viemos e para onde vamos, Deus mesmo. E aí nós alcançamos o céu aqui na terra. Vale a pena. Dá um pouco de sacrifício, mas vale a pena sim o que a igreja propõe. O que a igreja nos diz, vale a pena. Vale a pena experimentar. Faça seu propósito, imponha os seus limites, faça a sua quaresma, o seu deserto, né, da melhor forma possível, para que possa abraçar a Páscoa de Jesus Cristo com toda liberdade. Nesses 4 anos, né, que eu estive à frente da nossa paróquia, da nossa igreja, não dá para resumir em poucas palavras, não dá para dizer em poucas linhas o que vivi, o que senti, o que aprendi, mas eu posso dizer que foi completo, foi uma experiência, né, transformadora na minha vida, né, onde eu pude perceber de fato a providência de Deus acontecendo diariamente. E tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu rezei, tudo aquilo que eu escutava dos outros, eu passei a ver com os meus próprios olhos, sobretudo na providência. Quantas histórias eu tenho para contar daqui, quantas situações de milagre, né, que Deus sempre provava o seu amor, sempre mostrava o seu amor, desde quando cheguei, desde os primeiros dias, né, quando busquei pessoas para estar junto, para nos ajudar, para caminhar conosco. E quantas histórias, né, eu levo, né, como uma mesmo, logo no começo, depois que a gente reformou a creche, eu decidi fazer uma sala de computação para as crianças da creche, em São Pedro Nolasco.
E era um buraco que tinha no chão. E aí eu disse, aqui vai virar uma sala. Só que a gente começou e o dinheiro acabou, né? E eu fui 8 horas da manhã falar com os pedreiros que a obra não poderia começar, ou não poderia prosseguir, que aquele seria o último dia. E aí voltei, né, para casa. Quando foi 11 horas da manhã, uma pessoa me ligou no telefone, do nada, e disse, padre, qual é a conta do banco, a conta bancária, né, da igreja, que a gente vai depositar, a nossa empresa vai depositar um dinheiro hoje. E eu dei o número da conta, e antes de meio-dia o dinheiro já estava na conta, e eu voltei lá na obra e disse, pode continuar, que o dinheiro já tem. Era realmente o suficiente para terminar aquela sala, é uma sala maravilhosa que está lá. Daí então foram uma série de coisas desse tipo. Recentemente, para dizer a primeira e a última, eu estive, porque sempre são muitas coisas para a gente contar, eu fui levar no final do ano umas cestas básicas para a cooperativa Canória, que fica aqui no Nordeste da Maralina. A gente sempre levava algumas coisas para eles, e eu sabia que tinha 20 famílias cadastradas na cooperativa, e eu levei 20 cestas básicas. Quando eu cheguei lá, eram 25 famílias, tinha aumentado mais 5, e eu estava com 20 cestas. Eu não tinha mais 5 cestas básicas para dar. Levei e disse, olha, vamos ver, se a gente conseguir trazer as outras 5, a gente traz. Quando eu cheguei no centro comunitário, estava com alguém do meu lado, o telefone toca, e disse, padre, a gente está aqui com 15 cestas básicas, né, para o senhor dá onde quiser, onde preferir. E então, imediatamente, eu digo, traga para o centro comunitário que eu estou aqui. Então, completamos as cestas. Eu sempre entendia isso como confirmação do amor de Deus nas coisas que é dele, nas coisas que... Basta a gente ter essa coragem, essa força de vontade, a oração de todos, que Deus vai confirmando. O que eu procurei fazer nesses 4 anos e 5 meses, como forma de entender a paróquia, eu busquei caminhar em 3 dimensões. A primeira, fazer uma pastoral de saída, ou seja, uma pastoral renovada. O social com responsabilidade. E a terceira, transparência. Essas 3 coisas. Na pastoral, a gente buscou dar cada vez mais autonomia às pessoas, autonomia aos membros dos grupos, das pastorais, dos movimentos, dos serviços, né, para estimular esse protagonismo dos leigos, para dizer, vocês são capazes, vocês podem. E eu sempre dizia, vocês fazem bem feito nas empresas de vocês, vocês podem fazer ainda muito melhor para Deus, né? E assim a gente buscou dar esta autonomia, e a pastoral foi sempre, né, se renovando, crescendo. A gente também buscou expandir um pouco a experiência pastoral, criando outras pastorais, como a do empreendedor, da sobriedade, da terceira idade, da saúde, juntando com as outras pastorais que a gente já tinha aqui na paróquia. A diversidade, uma das coisas que mais me encantou na paróquia foi essa convivência com a diversidade, grupos de vários carismas, de vários jeitos, né, movimentos, habitando o mesmo espaço, o mesmo lugar. Eu percebi que a unidade só existe quando se acolhe a diversidade. E o pároco tem que ser de todos e para todos. Essa diversidade a gente procurou simplesmente dar um pouco mais de unidade, juntar mais um pouco essas pessoas e que cada um visse a beleza que há no outro grupo. E a gente buscou na pastoral expandir também, criando a comunidade de São Francisco de Assis, no Alto do Parque, e a comunidade de São Raimundo Nonato, aqui no Pituba Ville. São comunidades itinerantes, comunidades que não têm capela, mas são comunidades, esse sair dos muros da igreja para evangelizar. No social, com responsabilidade, a gente buscou reforçar ainda mais o que já tinha em termos de projetos sociais, né? A gente buscou colocar a paróquia num lugar de destaque na cidade, no ponto de vista, no que diz respeito ao social. Ou seja, fazer com que a paróquia fosse uma voz, fazer com que a paróquia fosse ouvida
ela pudesse ter uma função, né, na sociedade. Não fosse só apenas um lugar para rezar, para orar, para celebrar a missa, que já é importante, mas que ela pudesse ir um pouco mais longe, que ela pudesse ser ouvida, que ela pudesse ser também parceira das instituições, dos órgãos públicos, né? E aí a gente fez mesas redondas. Imagine mesas redondas trazendo pessoas de vários órgãos, Defensoria Pública, Governo do Estado, da Prefeitura, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Juizado dos Menores, da Infância, enfim, todos ali. A gente fez reuniões como essas, várias, né? A gente buscou fazer parcerias também com os órgãos públicos, e eu tenho certeza que a gente conseguiu se inserir nesse meio para ser uma luz, como o Papa nos pede, ser uma luz, né? Fazer parte também da sociedade, né? Fazer parte. Hoje mesmo eu estava conversando com a doutora Mara, que é do governo do Estado, e falando sobre isso, sobre essa importância da gente se unir e abraçar os pequenos projetos que as diversas igrejas têm espalhadas por aí e potencializar esses projetos. E aí a gente procurou fortalecer mais ainda o dízimo para que a gente pudesse fazer mais e profissionalizar a acolhida aos mais necessitados. O centro comunitário hoje é um lugar que acolhe as pessoas com dignidade, que acolhe as pessoas de um jeito certo, do jeito correto, né? Só assim, e dessa forma, a gente consegue fazer o social. Terceira coisa, a gente buscou mostrar tudo que a gente vinha fazendo, colocar as prestações de contas, abrir tudo, mostrar quanto entra. Todos podem saber quanto entra, o que se faz com o que entra. Está inclusive no mural, você pode ver, né? Sempre a gente coloca, e sempre aberto para todos. E também por meio de fotos, os trabalhos que a gente realizou e sempre vem realizando e a transparência nos possibilitou que as pessoas olhassem o nosso projeto e a nossa igreja com respeito, né? Com respeito. Então, nós colocamos muita importância na questão da transparência. Isso nos rendeu, né, a minha pessoa, mas a paróquia, esse título aqui, chamado Construtores de Cidadania 2013, que é dado pela PAI. Eu recebi esse prêmio como reconhecimento, né, como um dos construtores de cidadania. A gente recebeu também do Movimento População de Rua esta placa também como reconhecimento de apoio, né, e de estar junto também. O próprio título de cidadão soteropolitano que eu recebi foi uma forma também da cidade demonstrar que o caminho é esse e que todos nós podemos nos dar as mãos para abraçar a causa. Enfim, a gente buscou fazer da nossa paróquia um lugar de evangelização, um lugar de acolhida, um lugar de celebração, um lugar de liturgia, um lugar de amor e um lugar que todos podem dizer, aqui tem cidadania social, né? Graças a Deus a gente conseguiu. E o Caena foi a expressão máxima desse nosso engajamento, ou seja, é algo novo, é algo diferente, é algo que vale a pena participar. Eu fiquei super feliz quando me passaram o número de pessoas que abraçaram, né? 357 pessoas que abraçaram, sem mesmo a gente começar ainda a obra. Imagina quando começar a obra, vai valer a pena para você um dia dizer, eu fiz parte desse projeto. Esse projeto vai ser importante para Salvador e para outros lugares também, porque está dentro daquilo que o Brasil está vivendo, que é o empreendedorismo. Transformar jovens em novos empreendedores. Todos nós vamos abraçar. A minha comunidade, né, Frei Edalan, Frei Elísio, Frei Alonso, que eu quero agradecer de coração toda a atenção, o respeito, o jeito como acolhiam cada coisa que a gente ia dizendo, como ajudavam, como estavam presentes na nossa vida, né? Então os padres merecem toda a minha gratidão, o meu respeito.
E a todos vocês dizer, continuem firmes nessa caminhada, firmes no amor de Deus. Queria poder agradecer pessoalmente cada um, dizendo o nome, abraçando, mas como é impossível, mas dizer que todos fazem parte desta grande missão. Essa paróquia, desde quando nasceu, 50 anos atrás, 53, 54 anos atrás, ela já nasceu com esta vocação mercedária, né, de estar a serviço das pessoas. E assim todos os párocos que passaram deram a sua boa contribuição. Todos os párocos que passaram deixaram a sua marca. Vem Frei Demerval, que vocês já conhecem, que tem assim uma garra, uma vontade, um desejo de fazer o melhor, organizado, e tenho certeza que ele vai trazer também a sua marca, a sua contribuição com a ajuda de vocês. Nesta quaresma, louvem e agradeçam a Deus, cada instante, cada minuto. Saibam olhar nos olhos das pessoas, saibam perceber as pessoas, considerá-las. Não deixe a agitação do mundo tomar conta do tempo de vocês. Tenham tempo para dar. O tempo é o melhor presente. Dizer, hoje eu vim e quero estar com você. Vamos passar uma tarde juntos? Vamos conversar um pouco? Não tem maior presente do que esse. Nós devemos nos humanizar cada vez mais. Humanizando-nos cada vez mais, vamos nos amar mais ainda. Que sejamos frutuosos nesse período quaresmal e que saibamos, né, ser de Deus, sendo parecidos com Jesus Cristo todos os dias, e a vida se transforma e vai se transformar sempre. Se eu tentasse definir quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Define